Olá pessoal, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a possibilidade do funcionário ser advertido porque ele está fazendo horas extras. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo em algumas empresas, mas será que a lei permite que isso seja feito? O que a lei fala sobre esse assunto? Vamos descobrir nesse vídeo. Pessoal, nós estamos gravando esse vídeo justamente porque a gente vê no dia a dia muitos clientes com a dúvida, né? Olha, eu estou fazendo horas extras e a empresa ela vem me aplicando advertência, não só uma, mas muitas vezes várias advertências. Será que isso está certo? Será que pode isso? O que a lei fala, né? Vamos então descobrir. A CLT, no artigo 59, ela fala que sim, as horas extras elas dependem de uma prévia autorização da empresa. O que ela quer dizer com isso? Que em algum documento, em algum momento, a empresa ela vai ter que ter escrito, vai ter que ter explicado para o funcionário, olha, eu te autorizo a fazer horas extras quando eventualmente for necessário aqui dentro da nossa relação de trabalho. Então, quando a empresa ela tiver autorizado esse funcionário a fazer, não é motivo para que ele receba advertência o fato de ele estar fazendo as horas extras em si. É sempre importante a gente também ficar atento, porque isso geralmente é previsto no contrato de trabalho, naquele primeiro contrato que o funcionário assina. Mas alterações àquele contrato podem acontecer ao longo do contrato de trabalho. Então é bem importante a gente também ficar atento se eventualmente a gente não assinou alguma alteração de contrato, algum outro documento no sentido de que a empresa não quer que você faça as horas extras, tá certo? De regra, então, previsto no contrato que é possível sim o funcionário fazer as horas extras, não há problema em que ele de fato as faça no dia a dia, principalmente quando for por ordem de um superior, de alguém, né, que está acima e que está solicitando que ele execute, tá? A gente vê que muitas vezes essas advertências elas são dadas mais num sentido, às vezes, de a empresa se garantir, digamos, perante algum eventual processo que pode ter mais adiante, perante algum tipo de fiscalização, porque está tendo muita hora extra, então o Ministério do Trabalho fiscaliza. Então a empresa muitas vezes pode usar essa documentação para se sentir segura, para ter um respaldo, né, para ter uma defesa, digamos, mais adiante quando aquele funcionário vier cobrar direitos, ou então quando vier eventualmente essa fiscalização do Ministério do Trabalho. Porque de regra, de fato, existem regras que precisam ser respeitadas no momento em que essas horas extras elas são prestadas, né? Por exemplo, a quantidade máxima de horas extras por dia são 2 horas, de regra, né? Essa é a regra geral para os empregados. Então, a gente vê que regularmente tem uma empresa que está extrapolando o que é permitido em lei, certamente vai ter uma fiscalização e muitas vezes ela vai ter essas advertências, né, como para expor para esse fiscal que foi questioná-los, olha, mas não foi exigência da empresa, né, esse funcionário ele tomou uma atitude que a gente não tá de acordo, então a gente acabou advertindo ele, então, mais nesse sentido que muitas empresas acabam tendo esse documento, tá? Claro que existem algumas outras que de fato advertem e têm razão na advertência, tá? Então a gente também precisa, como eu falei, ficar atento ao que está previsto nos contratos, nas alterações que vêm posterior, porque se não houver autorização para praticar, para executar as horas extras, de fato o funcionário ele não pode. E aí, a partir do momento em que ele está descumprindo alguma regra daquele contrato de trabalho, pode ser sim aplicado a advertência e essa advertência ela é válida. Então a gente precisa diferenciar bem cada situação, entender em qual das situações que aquele funcionário ele se encaixa, para a gente entender se é válida ou não essa advertência, tá? Inclusive, se for na situação de que não é permitido a realização de horas extras, pode ser dado uma advertência, 2 advertências, e cada vez que elas vão se somando, vai surgindo então a figura da suspensão, né? Aquele funcionário ele pode ser afastado, ele pode ter o desconto daquele dia de afastamento do trabalho e eventualmente todas essas advertências e suspensões elas podem gerar uma justa causa. Então é bem importante a gente ficar atento para que todo esse caminho não seja trilhado e não aconteça essa justa causa posteriormente, tá? A gente precisa avaliar direitinho em qual das 2 situações que o funcionário se encaixa e aí a gente consegue sim definir se essa advertência é válida ou não, tá bem? Agora muitas pessoas podem estar se perguntando: poxa, mas por que eu vou levar uma advertência se é positivo o que eu estou fazendo, né? Se o trabalho que eu estou prestando é bom para a empresa?
Pessoal, como a gente falou, primeiro a gente precisa verificar se há autorização para prestação de hora extra, tá certo? Se não houver, primeiro de tudo, é que está acontecendo um desrespeito àquele contrato de trabalho. Então, é plenamente compreensível que aconteça, então, essa situação da advertência. Além disso, essa questão da hora extra, ela precisa ser sempre administrada pela empresa, porque ou ela vai gerar um custo extra, no sentido de remunerar aquele funcionário pela hora extra que ele está fazendo, a empresa ela precisa pagar aquela hora extra, aquele momento a mais que o funcionário se dedicou extra o previsto no contrato de trabalho, ou então ele precisa compensar, então ele vai precisar em algum outro momento da jornada de trabalho daquele funcionário, retirá-lo, né, deixar ele de descanso durante um período, e isso vai sim comprometer todo o funcionamento, muitas vezes da produção, do trabalho, da venda, né, a depender da função que aquele funcionário exercia. Então, ela vai sim, ou muitas vezes custar naquele momento, né, que vai ser efetuado o pagamento, ou vai custar muitas vezes na produção, na venda, vai impactar. Então, essa hora extra, ela precisa ser sim gerenciada pela empresa, e justamente por isso que ela não pode acontecer sem uma prévia autorização. Lembrando que essa prévia autorização, ela pode ter acontecido muito tempo atrás, né? Por exemplo, lá no começo do contrato de trabalho, sendo que o funcionário vai prestar hora extra muitas vezes 3 anos mais para frente, né? A autorização não precisa ser necessariamente no momento, né? Olha, hoje eu autorizo você a prestar as horas extras, a gente pode ver que ela acontece em diferentes momentos do contrato de trabalho e ela continua sendo válida para todo ele, tá? Então é importante a gente ficar atento, dar uma lida, né, em tudo que foi assinado, em toda aquela papelada que a gente assina quando tá começando na empresa, que muitas vezes assina sem ler, e não deveria, tem que sempre ler, dar uma lida naquela papelada toda que foi assinada para entender se de fato lá não está prevista essa questão de que fica autorizado as horas extras. Já vimos também acontecer muitas pessoas, muitos funcionários que levavam advertência em razão do descumprimento de intervalos, né, por exemplo, o intervalo de almoço, aquele intervalo intra-jornada, o intervalo entre o término de uma jornada e o reinício no dia seguinte, o inter-jornadas. Isso tudo também precisa ser visto, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esse desrespeito acontece por uma exigência, né? Uma exigência do gerente, do gestor, da pessoa que está acima daquele funcionário e pede, de fato, para que ele volte ao trabalho, para que ele execute o trabalho, para que ele atenda o cliente, para que ele produza, né? Que siga a linha de produção. Então, a gente sabe que muitas vezes o desrespeito não acontece por iniciativa do funcionário, mas sim por requisição da empresa. E aí, o que a gente orienta em todas essas situações que há uma autorização, muitas vezes verbal, para que seja feito daquela maneira, não só uma autorização como uma exigência para que o funcionário ele cumpra uma hora extra, para que ele retorne antes do momento do intervalo entre jornada completar uma hora, para que ele volte a trabalhar no dia seguinte mais cedo e não tenha um intervalo de 11 horas respeitado. O que a gente orienta a fazer nessas situações em que ele está seguindo a determinação, a exigência de um superior, mas ele vem ganhando as advertências? Guardem provas, tá certo? Porque como a gente falou, muitas vezes essa soma de advertências pode gerar, né, suspensão, demissão por justa causa, mas se nós, né, conseguirmos eventualmente num processo provar que esse trabalho ele foi executado por determinação, por exigência de um superior, a gente consegue muitas vezes descaracterizar essas aplicações, essas penalidades que foram aplicadas ao funcionário. Então, guardem provas se essa situação vem acontecendo com você e consulte também um advogado especialista. Ele vai conseguir avaliar o seu caso de uma maneira individual, e aqui no vídeo eu não consigo, né, saber de todas as situações, saber de todos os nuances que estão acontecendo com você. Então, esse advogado especialista em direito do trabalho, ele vai avaliar o seu caso de uma maneira individual, bem atenta, avaliando justamente as provas que você tem, né, toda a documentação que você salvou, todas as situações, áudios que você conseguiu gravar, do momento de conversa que você teve com o seu superior, imagens que você conseguiu filmar, né, provas a respeito dessa situação. Ele vai fazer toda uma análise do seu contrato de trabalho junto com essas provas e vai passar um parecer para você. Olha, a situação, né, vai funcionar assim, a situação é assado, você pode continuar fazendo hora extra, você não pode ser cobrado, o que vai ser cobrado, qual a maneira que vai ser cobrado, através de um processo judicial. Então, tudo isso vai ser avaliado posteriormente pelo advogado quando você for, de fato, fazer essa consulta e levar toda a documentação, levar todas as provas que você coletou, tá bem? Mas, de regra, pessoal, um conselho que eu gostaria de passar aqui no vídeo é que, de fato, muitas situações podem acontecer e desentendimentos podem acontecer por falta de comunicação, né? Muitas vezes o funcionário pensa que tem autorização para fazer, muitas vezes o funcionário entende que é uma exigência, enquanto na verdade era
uma fala no sentido oposto para não fazer. Então, de regra, muitas vezes a gente percebe, nós somos seres humanos, né, que falhas de comunicação acontecem. Então, sempre que o funcionário tiver a suspeita de que está acontecendo essa falha de comunicação, procura, né, o seu superior para conversar, para entender o que está acontecendo, por que as advertências elas estão sendo dadas. Olha, não estou entendendo a causa, né? Tô faltando com alguma situação, o meu trabalho não está sendo feito da maneira correta, o que eu posso melhorar? Assim como o superior, ele pode procurar o funcionário, ele deve procurar o funcionário para explicar, olha, a advertência foi dada pelo motivo X, né? A gente pode evoluir nessa situação, podemos melhorar. Então, o diálogo, ele precisa acontecer entre o funcionário e entre a empresa para que o motivo, né, que gera essa advertência, ele seja amenizado, ele seja retirado daquela relação de emprego que existe entre as partes, para que de fato flua num sentido melhor, né, num sentido positivo para ambos, entendem? Então, queria deixar aqui um último conselho no final do vídeo no sentido do diálogo. É sempre importante haver o diálogo entre as partes, porque eu tenho certeza que muitas vezes através dele é possível que as pessoas consigam, né, as pessoas envolvidas nessa relação, elas consigam se acertar, consigam chegar no meio termo, consigam resolver aquele problema, tá? Mas sim, tem total conhecimento, né, a gente vive aqui no dia a dia isso, de que muitas vezes mesmo com o diálogo não é possível. Então, se o problema persistir, não deixe de consultar o advogado, né, toda aquela orientação que eu passei um momento aqui anterior no vídeo, no sentido de apresentar as provas, coletar as provas, né, guardar as provas a respeito disso. Se você sente que está sendo prejudicado, consulte um advogado, converse, exponha como é que é a sua situação, que eu tenho certeza que ele vai orientá-lo da melhor maneira possível e direcioná-lo para o que precisa ser feito no seu caso. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho para ficar por dentro, né, quando vocês recebem a notificação quando a gente lança um vídeo novo, e curtam esse vídeo também e comentem aqui embaixo se vocês gostaram, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!